Olá, seja bem-vindo à segunda parte do nosso vídeo sobre aspectos gerais do contrato de arrendamento rural. Aqui nós vamos falar sobre os direitos e obrigações do arrendador, do arrendatário, os aspectos tributários e também as questões do despejo em caso de inadimplência e de encerramento contratual. Existem aspectos importantes quando a gente fala de obrigações e direitos. O arrendador tem obrigações e direitos, o arrendatário tem obrigações e direitos. Eu vou mencionar aqui por cima as principais obrigações e os principais direitos de cada um, tá? As obrigações do arrendador, ela está principalmente pela entrega desse imóvel, a entrega desse imóvel que possa ser realizada a destinação. Eu vou te dar um exemplo de uma situação que aconteceu para um cliente meu e que ele teve sérios problemas com o contrato de arrendamento dele. Ele contratou um arrendamento, ele era um arrendatário e ele estava pronto para assumir a produção daquele local. Ele realizou a mudança dele de um estado para outro, tá? Que ele tinha uma propriedade num estado, mudou para o outro. Quando chegou lá, essa propriedade que era uma aptidão para lavoura, ela estava tomada de pastagem. Ele havia visitado, havia feito a vistoria desse imóvel, e foi lá, visitou, só que de repente ele, antes de entrar, havia pastagem e havia gado no local, e isso causou sérios problemas para ele. Foi o primeiro deles é que ele demorou para conseguir acessar o imóvel, porque o proprietário precisou retirar o gado que estava lá, que era do proprietário, e ele precisou gradear, retirar, desfazer toda a pastagem para que ele pudesse corrigir o solo e então produzir a lavoura dele. Então, assim, foi entregue um imóvel que não tinha garantia de uso e que foi entregue um imóvel diferente do que ele havia contratado como arrendamento. Demorou para realizar o plantio fora do zoneamento agrícola, não teve seguro que cobrisse aquela produção, não teve custeio que cobrisse aquela produção. Então, esse produtor, esse arrendatário, teve sérios problemas, teve sérias perdas e danos que ele precisou recorrer à justiça para ter essa indenização e até mesmo prorrogar o prazo do contrato dele, até porque ele não teve o acesso ao imóvel no prazo de início que foi convencionado pelas partes. Então, além da entrega e garantia de uso, né? Então, durante a produção, o proprietário não pode chegar lá e falar, olha, você pode fazer suas malas, que agora eu vou tocar aqui, essa produção que está aqui eu vou colher e é minha, você que se lasque. Não pode, tá? É uma proibição, é uma obrigação do arrendador garantir esse uso até o final da vigência do contrato. O pagamento de tributos, né? Isso aí é uma questão importante. Via de regra, os tributos são pagos pelo proprietário, tá? A não ser que se tenha um combinado entre as partes para que o arrendatário realize o pagamento dos impostos durante o arrendamento, tá? Mas isso precisa estar em contrato. Já entrando então na questão dos direitos do arrendador, né, o proprietário do imóvel, ele tem direito de fiscalizar, né, de fiscalizar se o arrendatário está realmente produzindo, né, se ele realmente está dando a função social e se ele está preservando o meio ambiente, se ele está preservando a floresta, a reserva legal, a área de preservação permanente, os açudes que se tenha, as benfeitorias que o imóvel possui, né? Se ele está preservando um imóvel de residência, o galpão de armazenamento, tudo isso precisa estar, pode ser fiscalizado pelo proprietário, tá? Inclusive, recomenda-se que se faça. O proprietário nomeie algum procurador, alguém que tenha poderes para ir lá, fiscalizar, olha, eu tenho autorização do proprietário, posso entrar, claro, de modo respeitoso, avisar antes, olha, eu estou indo aí só para ver, não tem problema nenhum, está no contrato, se você não gostar, vamos discutir isso na justiça, mas é direito do proprietário
fiscalizar a produção, fiscalizar a utilização do imóvel, tá? Até porque ele está sujeito ao risco de perder esse imóvel. Voltamos mais uma vez para a função social, tá? Então, outro direito do arrendador é receber, né? Receber pela renda, receber pela alocação que ele fez do proprietário. Outra coisa é reaver o imóvel para uso próprio ou em caso de descumprimento contratual do arrendatário. O arrendatário, no caso, ele tem obrigações e dessas obrigações, a principal delas é dar a destinação do imóvel. Ele precisa cumprir a produção que ele se comprometeu em contrato, tá? Ele não pode deixar de produzir. Ah, mas eu estou pagando o arrendamento. Eu já paguei, eu estou em dia com o arrendamento. Mas se eu não produzo, eu posso perder posso ter a rescisão desse contrato por descumprimento contratual. É uma obrigação do proprietário, do produtor rural arrendatário, utilizar-se do imóvel e produzir nele. A produção, ela precisa ser satisfatória, né? Não adianta eu dar aquele famoso migué, né? Simplesmente, vou produzir aqui um tanto, só uma parte aqui da produção, uma pequena escala, uma escala que o imóvel poderia estar melhor, só que eu estou produzindo ali só um pouquinho, só para pagar as contas e não dá nada, não. Também está errado. O imóvel precisa ter uma produção satisfatória. Ele precisa ser, não digo nem lucrativo, mas a quantidade de produção precisa ser satisfatória, tá? Existem critérios para avaliar e verificar se essa produção é satisfatória ou não, tá? A própria lei de reforma agrária vai trazer esses critérios para que possa ser utilizado em caso de descumprimento. Comunicar, então, qualquer intempéries relevantes, né? Por exemplo, um açude foi danificado, a irrigação foi danificada, teve invasão aqui por indígenas, né? Uma unidade ali, teve invasão de movimentos sem terra, enfim, esse tipo de situação que prejudicou ali o imóvel. Qualquer situação que tenha prejudicado o imóvel, um incêndio, olha, alguém jogou uma bituca de cigarro aqui, pegou fogo e acabou com tudo. Eu preciso comunicar formalmente o proprietário para que ele tome providências, tá? Eu preciso realizar o pagamento pontual do arrendamento, tá? É uma obrigação que ela não tem como fugir. O direito de eu coloquei aqui como uma obrigação do arrendatário, mas é um direito, tá? Já entrando na parte dos direitos do arrendatário, ele tem o direito de preferência sobre a venda do imóvel ou até mesmo o direito de preferência, caso encerre o contrato, eu tenha uma outra proposta de arrendamento em valor maior, eu posso, então, aceitar a mesma proposta em iguais condições para que eu possa continuar no arrendamento ou para que eu possa adquirir o imóvel em iguais condições com terceiros que estiverem interessados, tá? Então, o arrendador ele vai precisar notificar esse arrendatário sobre esse terceiro que tem interesse na terra e eu vou poder exercer esse direito de preferência em iguais condições. Eu não preciso dar uma oferta melhor do que o terceiro interessado, eu preciso ter iguais condições. Então, usar o imóvel durante a vigência do contrato, eu posso ter a renovação automática caso eu não seja comunicado do desinteresse da renovação, ou seja, 6 meses antes do término do contrato, eu arrendatário, preciso ser comunicado de que o proprietário não tem mais interesse na renovação do contrato. E o arrendatário também precisa comunicar, olha, não quero mais, não tenho mais interesses, vou te devolver a terra ao final do contrato, tá? É de extrema importância. Aquele que não tem interesse em renovar deve comunicar, sob pena ali de ter a renovação automática e os dois podem se beneficiar dessa cláusula, tá? Oferir a renda, tomar crédito, contratar mão de obra, contratar seguro e outras formas de garantir que a produção seja satisfatória e garantida, então o arrendatário pode realizar, tá?
reembolsado em benfeitorias úteis necessárias, né? Se eu precisei fazer correção do solo, se eu precisei fazer uma reforma no galpão, tudo isso são várias as espécies de benfeitorias que são consideradas úteis ou necessárias. Aquelas que forem voluptuárias, né? Por exemplo, eu fiz uma cerca bonita aqui na propriedade, quero ser reembolsado. Não, isso aí não vai te garantir. Plantei 200 coqueiros aqui, 200 palmeiras aqui para ficar mais bonita a entrada. Então, meu amigo, você pode tirar essa benfeitoria, desfazer ela ou fica como agregado à produção, à propriedade, tá? O que o proprietário não pode fazer é colocar uma cláusula contratual, que eu já vi, cláusula dizendo assim, olha, qualquer benfeitoria que você tiver vai incorporar o imóvel, não importa se é benfeitoria útil, necessária, vai ser minha e você não vai ter direito a reembolso. Esse é um direito irrenunciável, tá? Muita atenção quanto a isso. Muitos contratos eu vejo com essa previsão de que é renunciado esse direito de reembolso, mas isso não tem validade, tá? Apesar de estar no papel, ele é uma cláusula nula, tá bom? E o direito de subarrendamento, tá? Isso quando autorizado. Muita atenção quanto a isso. É um direito, porém, preciso ter autorização expressa em contrato de que é autorizado esse subarrendamento, autorizado que eu, arrendatário, arrende esse imóvel para terceiro, mas não é sempre e precisa estar expressamente autorizado. Aspectos tributários do contrato de arrendamento. Isso é extremamente importante. Não preciso dizer que os impostos são grande parte do custo de vida do brasileiro, né? O contrato de arrendamento não é diferente. Atualmente, nós temos previsões aqui que estão sendo aplicadas, que já são aplicadas, né? E temos também as questões da reforma tributária, que eu também vou entrar nesse aspecto bem por cima, até porque o assunto hoje não é o assunto tributário, mas é plenamente a questão dos aspectos gerais do contrato, tá? A pessoa física do arrendador, né, ele tem o ganho com o aluguel, com a renda desse imóvel. E essa renda, ela é considerada uma renda de atividade imobiliária, tá? Muita gente acha, é um arrendamento, então é uma atividade rural, é uma renda de natureza rural? Não, é uma renda de natureza imobiliária, semelhante ao aluguel, tá? A tributação dela vai ser a mesma, vai ser ali pela alíquota do Carnê-Leão, a alíquota é progressiva, né? Vai depender da tabela que tiver ali, e até o limite hoje de 27,5%, claro que isso aí ano após ano pode mudar, tá? A pessoa jurídica vai seguir a regra, né? O arrendatário, o arrendador que tiver auferindo renda dessa contrato de arrendamento, ele vai seguir a regra do lucro presumido, lucro real, vai incidir imposto de renda, pessoa jurídica, vai incidir contribuição social, PIS, COFINS, enfim. Ele vai ter que se atentar às regras do seu regime tributário. O arrendatário, por sua vez, ele vai ter esse valor como dedução no cálculo do imposto de renda. Seja ele pessoa física ou jurídica, ele vai entrar, no caso do lucro real, ele vai entrar como dedução, né, dessa renda. É uma despesa operacional, propriamente dita. Então, ele vai ter que se adequar à tributação dele, e isso vai ser usado, essa despesa vai ser usada como dedução, um benefício fiscal. Ele vai ter que se atentar também que, se ele entregar essa produção, essa parte da produção como pagamento do preço do arrendamento, ele vai ter que também recolher o fundo rural, o Senar, os impostos relativos à venda, como se ele estivesse vendendo essa mercadoria, tá? A reforma tributária, por sua vez, ela traz ali o IVA, né? Um imposto sobre bens e serviços, circulação de serviços, enfim, o IVA é uma bitributação, em termos gerais ali, é como se fossem dois impostos em um só, e ele vai ser
está previsto ali como 7,95% para quem receber, pessoa física do arrendador, que receber acima de 240 mil por ano ou arrendou mais de três ou mais imóveis, né? Seja ele locação urbana, seja ele rural, todos eles vão seguir a mesma regra. Lembra que é uma natureza imobiliária de contrato. Então, ele vai incidir esse IBS, o IVA, IBS, CBS, e também ele não vai conseguir fugir do imposto de renda, pessoa física, tá? Além do mais, a pessoa jurídica, ela também vai seguir a regra do IVA, independente da quantidade de imóveis que ela tiver, ou do valor que tenha sido alugado, né? Mas ele vai seguir também a regra do lucro real, lucro presumido, que ele tiver adequado. O arrendatário, mesma coisa, ele continua sendo considerado despesa operacional, ele vai conseguir deduzir dos impostos dele, tá? O despejo na rescisão do contrato, né? Eu tenho um contrato que ele deve chegar ao fim, seja qual for o motivo, seja por final de vigência do contrato, seja por inadimplência contratual, seja o arrendador ou o arrendatário, ele precisa ter uma rescisão judicial, uma rescisão que vai encerrar a contratação, seja ela amigável ou contenciosa, tá? São várias as situações, delas todas é necessário, é imprescindível que se tenha uma notificação extrajudicial, que se tenha a confirmação de leitura dessa notificação para que o término da vigência contratual se encerre antecipadamente ou até mesmo dentro do prazo dela. E ela também deve respeitar o final da safra. Se existe uma produção corrente, né, se uma soja que ainda precisa ser colhida, ela vai estender um pouquinho do prazo de vigência do contrato ou do prazo que foi concedido para a devolução do imóvel, esse término precisa respeitar essa colheita, né? Essa colheita ela deve ser retirada pelo produtor, o arrendatário, para que então seja entregue a utilização para o proprietário. Então, nós temos a questão da inadimplência contratual, eu preciso notificar esse arrendatário para que cumpra o pagamento que ele está devendo, ou se ele descumpriu uma obrigação acessória ali do contrato, ele precisa cumprir, você notifica ele para que ele cumpra isso dentro de 30 dias, sob pena de ser ajuizado na medida judicial, ou também para uso próprio, né? Se eu não tenho interesse em continuar, em renovar a vigência do contrato, eu notifico esse proprietário, eu notifico esse arrendatário para que seja devolvido o imóvel, para que as chaves sejam devolvidas, porque eu não tenho mais interesse, ou para que eu queira produzir pessoalmente. Se eu tenho um terceiro interessado no arrendamento, voltamos àquela regra, tem que ser comunicada a intenção de arrendamento para esse terceiro, quais condições, e se teve a aquisição por terceiro e foi respeitada o direito de preferência, eu tenho que notificar também em 90 dias para rescisão contratual, para desocupação amigável desse imóvel, tá? Então, eu preciso respeitar ali o prazo de 6 meses, né? E para inadimplência, o prazo de... eu coloquei aqui 90 dias, mas isso está errado, tá? Eu já vou corrigir. São 6 meses de respeito ali de prazo para que seja desocupado. Se não for respeitada essa desocupação, essa notificação para que o arrendatário desocupe o imóvel, eu tenho a ação de despejo, eu tenho uma liminar que pode ser concedida dentro dessa ação de despejo. Vai depender de eu fazer um depósito calção de 3 aluguéis, 3 meses, né? Correspondente ali a 3 meses. E demonstrar que existe um perigo de dano, demonstrar que existe um risco na demora do processo, demonstrar que eu notifiquei, tá? Que eu constituí o arrendatário em mora, que eu já notifiquei ele para que desocupe, para que se eu já adquiri o imóvel, se eu sou um terceiro que já adquiri, que eu já tenho registro na matrícula,
estou desocupando esse arrendatário, então eu preciso demonstrar que eu notifiquei e que eu tenho um risco de demora. Que risco de demora é esse? É que eu preciso produzir, esse imóvel não está sendo produzido, corro risco de perder essa propriedade para a reforma agrária. Então, eu vou ter um prejuízo muito grande se eu não tomar a posse desse imóvel. Eu posso perder ter N prejuízos ali, caso esse imóvel continue sob o poder desse arrendatário. Ele já tem o protesto, ele não cumpriu o protesto, né? Então, várias situações que vão demonstrar a necessidade de uma liminar. Ela não é automática, mas eu posso trazer como uma lei alternativa, uma previsão legal alternativa que não segue a regra principal, mas que é usado como uma fonte subsidiária do direito aqui do arrendamento, do contrato de arrendamento, que é o artigo 59, parágrafo 1º da Lei de Locações. Ela é de locações urbanas, mas pode ser utilizada aqui como base de fundamento. Mas o decreto do arrendamento, do contrato de arrendamento, que é o decreto 59566, ele traz a previsão ali na contestação, no prazo da contestação, o devedor, que é o arrendatário, ele pode requerer o prazo para pagamento e purgar a mora. O que é purgar a mora? É eu realizar o pagamento do saldo devedor, do que venceu no curso do processo, e dos honorários advocatícios do advogado do proprietário e das custas processuais, e aí eu continuo no imóvel, eu evito o despejo, né? Se eu fiz o pagamento, se eu quitei o meu débito, eu continuo no imóvel até o final da vigência do contrato, tá? É permitido, é possível que o devedor faça essa estratégia para continuar na produção, tá? É um prazo curto, é um prazo que ele vai ter que se virar para conseguir esse dinheiro, mas se ele não conseguir, ele vai ter o despejo decretado em sentença, e aí não vai ter como fugir, vai ter que desocupar o imóvel, senão pode ser até o caso de ter a desocupação forçada, né? E aí ele vai ser com uso de força policial, seja lá como for, essa desocupação forçada vai ter que ser cumprida. Então chegamos ao fim do nosso breve resumo, né? Não digo tão breve porque realmente abordamos ali todas as questões possíveis do contrato. É claro que existem nuances, caso a caso, situações específicas que podem ser avaliadas ponto a ponto, e caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha algum esclarecimento a mais sobre uma situação específica, uma consulta específica que você precise, aqui estão os meus contatos, o meu Instagram, meu WhatsApp, o atendimento online em todo o país, tem o escritório em Maringá, se quiser tomar um café, será muito bem-vindo, e não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar a sua dúvida aqui também e compartilhar aí com seus amigos para que eles possam também conhecer seus direitos e deveres dentro do contrato de arrendamento.